Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, como está escrito em Apocalipse capítulo 4 versículo 8. Senhor Jesus, eu te exalto porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13 versículo 8 nos ensina. Tua grandeza ultrapassa todo entendimento humano, e teu poder não conhece limites. Bendito seja o teu nome para sempre. Tu és o Deus que não muda, o rochedo firme em meio às tempestades da vida. Como declara o Salmo capítulo 46 versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, tu és a fonte de toda cura, o médico dos médicos, aquele que formou cada célula do nosso corpo com suas próprias mãos. Em ti não há sombra de variação, como nos ensina Tiago capítulo 1 versículo 17, e tua fidelidade permanece para sempre. Louvado seja teu nome, Jesus, porque és digno de toda honra e glória. És o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como proclama Apocalipse capítulo 19 versículo 16. Teu trono está estabelecido desde a eternidade, e teu reino não tem fim. Aleluia! Que prazer é estar em tua presença, Senhor! Tu és maravilhoso em todos os teus caminhos, e tua misericórdia dura para sempre, como canta o Salmo capítulo 136. Cada manhã se renovam as tuas misericórdias, conforme Lamentações capítulo 3 versículo 23, e nós despertamos com esperança renovada em teu coração cheio de amor. Pai Celestial, venho diante de ti reconhecendo meus pecados e limitações. Conforme 1 João capítulo 1 versículo 9 promete, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, perdoa-me por todas as vezes que duvidei do teu poder, que me deixei levar pelo medo em vez da fé, que busquei soluções em lugares errados antes de te buscar primeiro. Perdoa-me quando murmurei contra tuas decisões, quando questionei tua bondade nos momentos difíceis, quando deixei a ansiedade dominar meu coração em vez de confiar plenamente em ti. Perdoa-me por não valorizar suficientemente o templo que tu me deste, por não cuidar adequadamente da minha saúde, por permitir que pensamentos negativos dominassem minha mente. Purifica meu coração, limpa minha mente de toda incredulidade e prepara meu espírito para receber tua cura divina. Que teu sangue precioso me lave completamente, removendo toda impureza que possa impedir o fluir do teu poder em minha vida. Como está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que purificação gloriosa! Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto, como clama o Salmo capítulo 51 versículo 10. Faz-me um vaso limpo em tuas mãos, preparado para receber e manifestar teu poder de cura. Senhor, eu renuncio a toda amargura, ressentimento, falta de perdão que possa estar bloqueando tua bênção em minha vida. Como ensina Efésios capítulo 4 versículo 31, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Agora, Senhor Jesus, eu proclamo tua autoridade suprema sobre toda enfermidade que tenta atacar o corpo, a mente e o espírito. Tu és o mesmo Jesus que disse em Mateus capítulo 11 versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa! Tu não mudaste, Senhor, e teu poder continua o mesmo. Quando tu caminhaste nesta terra, as enfermidades fugiam diante de tua presença. O paralítico andou em teu nome, os cegos recuperaram a visão, os surdos voltaram a ouvir, e até mesmo os mortos ressuscitaram pelo teu poder.
Em Marcos capítulo 16 versículos 17 a 18 tu declaraste: E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor, essa promessa é para nós hoje. Não foi apenas para os discípulos de então, mas para todos os que creem em teu nome através dos séculos. Aleluia! Jesus, eu me lembro de como tu curou a sogra de Pedro, que estava com febre, simplesmente tocando sua mão, conforme Mateus capítulo 8 versículos 14 a 15. Lembro-me da mulher com fluxo de sangue há 12 anos, que foi curada apenas por tocar a orla do teu manto, como registra Marcos capítulo 5 versículos 25 a 34. Tu disseste a ela: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Senhor, o mesmo poder que fluiu através de teu manto naquele dia continua disponível para nós hoje. Mas, Senhor, mesmo quando enfrentamos desafios de saúde, sabemos que tu podes transformar até mesmo essas situações em bênçãos, como promete Romanos capítulo 8 versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, lembro-me também de como tu curaste 10 leprosos de uma só vez, simplesmente com uma palavra, conforme Lucas capítulo 17 versículos 11 a 19. Tu não precisaste de procedimentos complicados, de medicamentos caros, de tratamentos prolongados. Uma palavra tua foi suficiente para transformar corpos devastados pela lepra em corpos completamente restaurados. Senhor, tu és Jeová Rafa, o Deus que nos sara, conforme revelaste em Êxodo capítulo 15 versículo 26. Este é um dos teus nomes eternos, uma parte essencial de quem tu és. Tu não mudaste, Jesus. Ontem tu eras Jeová Rafa, hoje tu és Jeová Rafa, e para sempre tu serás o Deus que cura. Como declarou o Salmo capítulo 103 versículos 2 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todas as enfermidades, Senhor. Esta é uma promessa sem exceções. Declaro que pelo teu poder, ossos quebrados se regeneram neste momento. Órgãos danificados são restaurados agora mesmo. Sistemas que não funcionam corretamente são renovados completamente pela tua unção. Como está escrito em Jeremias capítulo 30 versículo 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Senhor, eu proclamo que tu és o mesmo Deus que curou Naamã da lepra através do profeta Eliseu, conforme 2 Reis capítulo 5. Tu és o mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, como registra 1 Reis capítulo 17. Tu és o mesmo Deus que curou o rei Ezequias, acrescentando 15 anos à sua vida, conforme 2 Reis capítulo 20. Teu poder não diminuiu, tua compaixão não acabou. Como declara Malaquias capítulo 3 versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Senhor Jesus, eu proclamo especificamente contra toda forma de câncer que tenta atacar teus filhos. Em teu nome poderoso, eu quebro as correntes do câncer que tenta se espalhar. Isaías capítulo 53 versículo 5 declara: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por essas pisaduras sagradas, toda enfermidade maligna tem que fugir. Jesus, no Calvário tu levaste sobre ti todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Como profetizou Isaías capítulo 53 versículo 4, verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tu já carregaste o câncer na cruz. Tu já levaste toda célula maligna sobre teu corpo ferido. Por isso, eu declaro que não há lugar para o câncer no corpo dos teus filhos. Câncer de mama, eu te repreendo em nome de Jesus. Câncer de próstata, tu não tens autoridade aqui. Câncer de pulmão, sai em nome de Jesus. Câncer de fígado, de estômago, de intestino, de pâncreas, em nome de Jesus, eu ordeno que todos vocês desapareçam. Leucemia, linfoma, sarcoma, vocês são mentirosos e não podem permanecer onde o Espírito de Deus habita. Metástases, eu corto toda e qualquer tentativa de espalhamento em nome de Jesus. Que tumores sejam dissolvidos pelo fogo do Espírito Santo. Que células cancerígenas sejam transformadas em células saudáveis ou completamente eliminadas. Como prometeu Jesus em Mateus capítulo 19 versículo 26, para Deus tudo é possível. Sim, Senhor, até mesmo curar cânceres considerados incuráveis pela medicina humana. Tu és maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer prognóstico, maior que qualquer estatística médica. Mas mesmo quando enfrentamos batalhas contra o câncer, sabemos que tu estás conosco, como prometeu Isaías capítulo 43 versículo 2. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Jesus, eu quebro as correntes da depressão e da ansiedade que tentam oprimir a mente dos teus servos. Tu disseste em João capítulo 14 versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essa paz sobrenatural, que excede todo entendimento humano, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 7, inunde cada pensamento, cada emoção, trazendo cura completa para a mente e o coração. Depressão, tu não tens direito legal sobre os filhos de Deus. Tu és mentirosa quando sussurras que não há esperança, que não há saída, que não há futuro. A palavra de Deus declara em Jeremias capítulo 29 versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ansiedade, tu és mentirosa e não podes permanecer onde o Espírito de Deus habita. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Senhor, eu decreto que toda mente seja renovada, como ensina Romanos capítulo 12 versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Que pensamentos de morte sejam substituídos por pensamentos de vida. Que desespero seja substituído por esperança. Que tristeza seja substituída por alegria do Senhor. Síndrome do pânico, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, em nome de Jesus, eu ordeno equilíbrio mental completo. Que o cérebro produza todos os neurotransmissores necessários nas quantidades corretas. Serotonina, dopamina, endorfinas, que sejam liberadas naturalmente pelo poder de Deus. Como prometeu Isaías capítulo 61 versículo 3, para ordenar acerca dos que choram em Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestidura de louvor em vez de espírito angustiado. Mas Senhor, mesmo quando passamos por vales sombrios, sabemos que Tu estás conosco, como declara o Salmo capítulo 23 versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Eu comando que toda dor nas articulações seja removida agora mesmo. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, em nome de Jesus, eu ordeno que vocês saiam.
Que toda inflamação seja curada pela unção do Espírito Santo. Senhor, Tu conheces cada articulação, cada cartilagem, cada ligamento do nosso corpo. Tu os formaste com Tuas próprias mãos, como declara o Salmo capítulo 139 versículo 14. Eu Te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Dores nas costas, hérnias de disco, ciática, bico de papagaio, em nome de Jesus, recebam cura. Que a coluna vertebral seja alinhada divinamente, que cada vértebra esteja em seu lugar correto, que os discos sejam regenerados. Dores de cabeça crônicas, enxaquecas, cefaleias tensionais, saiam em nome de Jesus. Que cada vaso sanguíneo na cabeça seja restaurado, que cada nervo funcione perfeitamente, que a dor desapareça completamente e nunca mais retorne. Dores musculares, tendinites, bursites, fascite plantar, em nome de Jesus, sejam curadas. Que músculos sejam relaxados, que tendões sejam restaurados, que não haja mais rigidez nem limitação de movimentos. Como prometeu Jesus em João capítulo 14 versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Senhor, que milagres de cura aconteçam agora mesmo. Que pessoas em cadeiras de rodas se levantem. Que pessoas com bengalas andem livremente. Que pessoas com dores crônicas sejam completamente livres. Gota, lúpus, artrite reumatoide, todas as doenças que atacam articulações, em nome de Jesus, eu declaro cura completa. Que o sistema imunológico pare de atacar o próprio corpo e funcione perfeitamente como Tu o criaste. Mas, Senhor, mesmo quando enfrentamos dor, sabemos que Tu estás trabalhando para o nosso bem, como Paulo aprendeu em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Teu nome, Jesus, eu quebro as correntes de diabetes. Que os níveis de açúcar no sangue se normalizem sobrenaturalmente. Que o pâncreas seja restaurado e funcione perfeitamente como Tu o criaste. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, em nome de Jesus, eu declaro cura completa. Que as células beta do pâncreas sejam regeneradas, que produzam insulina naturalmente na quantidade correta. Que a resistência à insulina seja quebrada, que cada célula do corpo responda adequadamente à insulina. Hipertensão, eu te repreendo em nome de Jesus. Que a pressão arterial se normalize divina e permanentemente. Que as artérias sejam flexíveis, que não haja mais rigidez vascular, que o coração não precise mais trabalhar com esforço excessivo. Como declara o Salmo capítulo 147 versículo 3, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Senhor, cura também os corações fisicamente feridos. Problemas de tireoide, sejam hipertireoidismo ou hipotireoidismo, eu ordeno normalização completa em nome de Jesus. Que esta glândula tão importante funcione perfeitamente, regulando o metabolismo como Tu planejaste desde o início. Que os níveis de TSH, T3 e T4 estejam perfeitamente equilibrados. Obesidade, anorexia, bulimia, todos os distúrbios alimentares, em nome de Jesus, recebam cura. Que o metabolismo funcione perfeitamente, que o apetite seja regulado divinamente, que haja equilíbrio perfeito na relação com a comida. Colesterol alto, triglicérides elevados, em nome de Jesus, sejam normalizados. Que o fígado processe as gorduras adequadamente, que não haja acúmulo de placas nas artérias. Síndrome metabólica, resistência à insulina, pré-diabetes, em nome de Jesus,
tudo seja revertido. Que cada célula do corpo funcione em perfeita harmonia. Como prometeu 3 João versículo 2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Saúde integral. Bate mesmo quando enfrentamos desafios metabólicos, sabemos que tu podes nos dar força para vencer, como declara Filipenses capítulo 4 versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Problemas cardíacos, eu declaro cura completa sobre vocês. Que o músculo cardíaco seja fortalecido, que as artérias sejam desobstruídas, que o ritmo cardíaco seja regularizado pelo poder do Espírito Santo. Infarto, angina, arritmias, insuficiência cardíaca, em nome de Jesus, recebam cura. Que o coração bata no ritmo perfeito que tu estabeleceste, que bombeie sangue eficientemente para todo o corpo. Artérias coronárias entupidas, eu ordeno desobstrução completa em nome de Jesus. Que placas de gordura sejam dissolvidas, que o sangue flua livremente, que não haja mais risco de infarto. Pressão alta, pressão baixa, em nome de Jesus, que haja equilíbrio perfeito. Que o sistema cardiovascular trabalhe em harmonia como uma orquestra afinada. AVC, derrame cerebral, isquemia, em nome de Jesus, eu declaro restauração completa. Que vasos sanguíneos no cérebro sejam regenerados, que não haja sequelas, que todas as funções neurológicas sejam restauradas. Aneurismas, malformações vasculares, em nome de Jesus, sejam curados. Que os vasos sanguíneos tenham a estrutura perfeita, que não haja risco de rompimento. Como declara Ezequiel capítulo 36 versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Senhor, dá-nos corações novos, tanto no aspecto espiritual quanto físico. Marca-passos, stents, pontes de safena. Senhor, que estes recursos médicos funcionem perfeitamente, mas que teu poder vá além, regenerando o que a medicina não pode alcançar. Varizes, tromboses, embolia pulmonar, em nome de Jesus, que o sistema circulatório funcione perfeitamente. Que o sangue flua sem obstáculos, que não haja coágulos, que as veias tenham a elasticidade adequada. Mas, Senhor, mesmo quando nossos corações físicos enfraquecem, sabemos que Tu és a força do nosso coração, como declara o Salmo capítulo 73 versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Doenças renais, saiam em nome de Jesus. Que os rins filtrem perfeitamente, que eliminem todas as toxinas, que funcionem como novos. Insuficiência renal, cálculos renais, nefrite, síndrome nefrótica, em nome de Jesus, recebam cura completa. Que cada néfron funcione perfeitamente, que a filtração glomerular seja perfeita, que não seja necessária hemodiálise. Problemas hepáticos, eu vos ordeno que desapareçam. Que o fígado seja regenerado completamente, que processe todas as substâncias perfeitamente, que seja restaurado a sua função original. Hepatite, cirrose, esteatose hepática, câncer de fígado, em nome de Jesus, tudo seja curado. Que este órgão tão importante funcione como novo, processando toxinas, produzindo proteínas, metabolizando nutrientes. Doenças respiratórias, asma, bronquite, enfisema, POC, saiam em nome de Jesus. Que os pulmões sejam limpos completamente, que cada alvéolo funcione perfeitamente, que a respiração seja livre e fácil. Como prometeu Ezequiel capítulo 37 versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito,
e vivereis. Senhor, faz entrar novo fôlego de vida nos pulmões doentes. Fibrose pulmonar, pneumonia, tuberculose, Covid-19 e suas sequelas. Em nome de Jesus, que os pulmões sejam completamente restaurados. Que não haja cicatrizes, que a capacidade pulmonar seja total, que o oxigênio seja processado perfeitamente. Problemas digestivos, gastrite, úlceras, colite, CRO, síndrome do intestino irritável, refluxo, em nome de Jesus, sejam curados. Que o sistema digestivo funcione harmoniosamente, processando e absorvendo nutrientes perfeitamente como tu planejaste. Vesícula biliar, pâncreas exócrino, intestinos, que todos os órgãos digestivos trabalhem em perfeita sintonia. Como está escrito em Salmo capítulo 103 versículo 5, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Senhor, renova nossos órgãos como a águia renova suas penas. Mas mesmo quando nossos órgãos terrenos falham, sabemos que tu estás preparando corpos perfeitos para nós, como promete 1 Coríntios capítulo 15 versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Senhor Deus, tu és o Criador de cada célula, cada tecido, cada órgão do nosso corpo. Gênesis capítulo 1 versículo 27 nos ensina que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Somos templos do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19, e por isso declaramos que nossos corpos devem refletir tua perfeição e saúde divina. Jesus, eu decreto renovação celular completa. Que células velhas e danificadas sejam substituídas por células novas e saudáveis. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 declara: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, faz novas também as nossas células. Que o sistema imunológico seja fortalecido sobrenaturalmente, que cada glóbulo branco seja energizado pelo teu poder para combater qualquer invasor. Que linfócitos, neutrófilos, macrófagos, todas as células de defesa sejam ativadas com poder divino. Que reconheçam perfeitamente o que devem atacar e o que devem proteger. Doenças autoimunes, lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, psoríase, em nome de Jesus, eu declaro que o sistema imunológico será reprogramado divinamente. Que pare de atacar o próprio corpo e funcione em perfeita harmonia como tu o criaste. HIV, AIDS, imunodeficiências, em nome de Jesus, que o sistema imunológico seja completamente restaurado. Que as células CD4 sejam multiplicadas, que a carga viral seja zerada, que não haja mais risco de infecções oportunistas. Alergias, rinite, sinusite, asma alérgica, em nome de Jesus, que o sistema imunológico pare de reagir excessivamente a substâncias inofensivas. Que haja equilíbrio perfeito nas respostas imunológicas. Como prometeu Tito capítulo 3 versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que haja regeneração e renovação em cada parte do nosso ser. Mas mesmo quando nossos corpos terrenos enfraquecem, sabemos que tu estás trabalhando para o nosso bem final, como ensina Romanos capítulo 8 versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Problemas neurológicos, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla, em nome de Jesus, eu declaro restauração completa do sistema nervoso. Que cada conexão neural seja restaurada,
que cada impulso nervoso flua perfeitamente, que a mente permaneça clara e alerta. Demência, perda de memória, confusão mental, em nome de Jesus, que a mente seja renovada. Que neurônios sejam regenerados, que novas conexões sinápticas sejam formadas, que a capacidade cognitiva seja completamente restaurada. AVC e suas sequelas, paralisia, perda da fala, dificuldades motoras, em nome de Jesus, que haja restauração total. Que os neurônios encontrem novos caminhos, que as funções perdidas sejam recuperadas. Autismo, síndrome de Down, deficiências intelectuais. Senhor, que tua graça especial repouse sobre estas pessoas preciosas, que sejam abençoadas com talentos únicos e que suas famílias tenham sabedoria e força. Transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, transtorno bipolar, personalidade múltipla, em nome de Jesus, que haja equilíbrio mental perfeito. Que os neurotransmissores sejam produzidos adequadamente, que não haja mais alucinações, delírios ou episódios maníacos. Insônia e distúrbios do sono, eu vos quebro em nome de Jesus. Que o sono reparador, natural e profundo seja restaurado. Como está escrito em Salmo capítulo 4 versículo 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Apneia do sono, sonambulismo, terrores noturnos, em nome de Jesus, que o sono seja restaurado ao padrão divino. Que cada fase do sono funcione perfeitamente, que o corpo se regenere durante o descanso. Enxaquecas, dores de cabeça tensionais, neuralgia do trigêmeo, saiam em nome de Jesus. Que cada nervo da cabeça funcione sem dor, que não haja mais sofrimento. Como prometeu Jesus em Mateus capítulo 11 versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, alivia toda dor neurológica agora mesmo. Mas mesmo quando enfrentamos desafios neurológicos, sabemos que nossa identidade está segura em Ti, como declara Colossenses capítulo 3 versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Senhor Jesus, reconhecemos que muitas enfermidades têm raízes espirituais, e Tu nos deste autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas capítulo 10 versículo 19 nos assegura: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Teu nome poderoso, eu amarro todo espírito de enfermidade que tenta operar na vida dos Teus filhos. Espírito de câncer, eu te amarro em nome de Jesus. Tu não tens autoridade sobre os filhos de Deus. Espírito de depressão, eu te repreendo. Tu és mentiroso e pai da mentira. Espírito de ansiedade, tu não tens lugar aqui. Em nome de Jesus, eu te ordeno que saias. Pela autoridade do sangue de Jesus, eu ordeno que toda opressão demoníaca sobre a saúde seja quebrada agora mesmo. Efésios capítulo 6 versículo 12 nos lembra que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Jesus, Tu já venceste todas essas forças na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2 versículo 15 declara que despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Que vitória gloriosa! Por essa vitória, eu decreto libertação completa de toda maldição hereditária de enfermidade. Se há padrões de doenças que passam de geração em geração, eu os quebro pelo poder do sangue de Jesus. Gálatas capítulo 3 versículo 13 nos ensina que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Estamos livres de toda maldição. Espíritos familiares de enfermidade, vocês não têm mais lugar nesta linhagem. Diabetes hereditário, câncer familiar, doenças genéticas, em nome de Jesus, eu quebro toda programação espiritual negativa. Que as bênçãos de Deus fluam de geração em geração, como prometeu Deuteronômio capítulo 7 versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Pai Celestial, eu declaro que os teus filhos andam em liberdade total. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, como proclama 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17. Liberdade da opressão, liberdade da enfermidade, liberdade de todo o poder das trevas. Mas, Senhor, se há lições que precisamos aprender através de nossas provações, dá-nos sabedoria para entender teus propósitos, lembrando que teus caminhos são mais altos que os nossos. Problemas de visão, glaucoma, catarata, degeneração macular, retinopatia diabética, em nome de Jesus, recebam cura. Que os olhos vejam claramente como tu os criaste para ver. Que a pressão intraocular se normalize, que o cristalino seja transparente, que a retina funcione perfeitamente. Como prometeu Jesus em João capítulo 9 versículo 25, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Senhor, que esta seja a declaração de todos que têm problemas de visão. Cegueira, visão embaçada, miopia, hipermetropia, astigmatismo, em nome de Jesus, que os olhos sejam perfeitos. Que enxerguem de perto e de longe com clareza total. Problemas de audição, surdez parcial ou total, zumbido no ouvido, labirintite, em nome de Jesus, sejam restaurados. Que os ouvidos ouçam perfeitamente como tu planejaste. Que o equilíbrio seja perfeito, que não haja mais tonturas nem vertigens. Problemas na voz, rouquidão, nódulos nas cordas vocais, câncer de laringe, em nome de Jesus, que a voz seja restaurada. Que as cordas vocais vibrem perfeitamente, que a comunicação seja clara e forte. Problemas dentários, cáries, gengivite, periodontite, perda de dentes, em nome de Jesus, que haja saúde bucal completa. Que os dentes sejam fortes, que as gengivas sejam saudáveis, que não haja dor nem infecção. Problemas nas mãos e pés, artrose, artrite, síndrome do túnel do carpo, fascite plantar, em nome de Jesus, sejam curados. Que as extremidades funcionem perfeitamente, sem dor, sem limitação de movimento. Úlceras nas pernas, pé diabético, má circulação, em nome de Jesus, que haja cicatrização completa e circulação perfeita. Doenças de pele, vitiligo, psoríase, eczema, dermatite, em nome de Jesus, sejam curadas. Que a pele seja restaurada, que reflita a beleza da criação divina. Como declara Cantares capítulo 4 versículo 7, Tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há defeito. Calvície, alopecia, problemas capilares, em nome de Jesus, que os cabelos cresçam saudáveis e fortes. Distúrbios hormonais, menopausa precoce, infertilidade, impotência, em nome de Jesus, eu decreto equilíbrio perfeito. Que cada hormônio seja produzido na quantidade exata, no momento certo. Mas, Senhor, mesmo quando nossos corpos terrenos apresentam limitações, sabemos que Tu nos amas exatamente como somos, como ensina 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Agora, Senhor Jesus, eu declaro que a vitória já está ganha. Tu disseste em João capítulo 16 versículo 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tu já venceste, Jesus. A batalha pela nossa saúde, pela nossa cura, pela nossa libertação, tu já venceste tudo isso na cruz. Eu proclamo que cada pessoa que escuta esta oração está sendo tocada pelo teu poder neste exato momento. Que ondas de cura fluam desde a cabeça até os pés. Que todo sintoma desapareça pela tua autoridade. Que exames médicos sejam transformados sobrenaturalmente, mostrando melhoras inexplicáveis para a medicina humana. Marcos capítulo 11 versículo 24 promete: Por isso, vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede receber, e tê-lo-eis. Senhor, nós recebemos nossa cura pela fé. Recebemos nossa libertação. Recebemos nossa vitória. Hebreus capítulo 11 versículo 1 define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Nossa cura pode não ser visível ainda, mas pela fé nós a recebemos agora. Pai, eu te agradeço antecipadamente por todos os testemunhos de cura que surgirão desta oração. Agradeço pelos médicos que ficarão perplexos com as melhoras inexplicáveis. Agradeço pelas famílias que chorarão de alegria ao ver seus entes queridos restaurados. Agradeço por cada célula que está sendo renovada neste momento, por cada órgão que está sendo restaurado, por cada sistema do corpo que está funcionando perfeitamente. Tu és fiel, Senhor, e tuas promessas nunca falham. Como declara 2 Timóteo capítulo 2 versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando não entendemos completamente teus caminhos, confiamos em tua bondade, lembrando de Isaías capítulo 55 versículos 8 a 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo ficará bem, povo de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 18 nos consola dizendo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória maravilhosa nos aguarda! Como promete Apocalipse capítulo 21 versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Em nome de Jesus, eu selo esta oração com o sangue do Cordeiro. Que cada palavra pronunciada aqui tenha poder para transformar vidas, curar corpos, libertar cativos e glorificar o nome do Senhor. Que sinais, prodígios e maravilhas acompanhem esta oração, confirmando a palavra pregada, como prometeu Marcos capítulo 16 versículo 20. Se esta oração tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por este poder de Deus. Compartilhe com um amigo que precisa de cura e libertação. Juntos, vamos espalhar a boa nova de que Jesus ainda cura, ainda liberta, ainda faz milagres hoje. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para nós hoje. Em nome de Jesus, amém e amém.